Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, apesar do momento e das dificuldades. Porque quando a nossa alma tem fé, tudo está certo, tudo fica certo, tudo fica em paz. Eu agradeço a esta casa de Jesus que me recebe com os braços abertos, e todas as vezes que eu aqui venho, eu conto a minha história, porque a primeira casa espírita que eu entrei foi aqui. E vi a dona Antonieta, né? Não é isso? Dona Antonieta como palestrante, e me encantei. Daqui fui para minha casa, que permaneço até lá, né? Lá até hoje, que é o Grupo Espírita Regeneração. Então, meus amigos, hoje nós viemos aqui para refletirmos um pouquinho sobre as religiões e sobre a nossa religiosidade. Parece que o passador já está querendo passar. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos neste dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? E então eu lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Então, aqui é muito claro quando fala só da questão de pronunciar a palavra Senhor. Jesus está nos colocando que não é o essencial para essa conexão com o reino de Deus, com o reino dos céus. E ele ainda acrescenta, entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então vamos ver hoje que vontade é essa, como se manifesta essa vontade, dessa ligação nossa com o Pai. E o que é a vontade do Pai para com a criatura. Obrigada. Então, eu peguei hoje algumas reflexões do livro de Adenauer Novaes, que chama Religião Pessoal. E a gente, no final, pode concluir o que seja uma religião pessoal. Então, ele diz assim, é um grande trabalhador, né? Tem uma casa espírita na Bahia, o Lar Harmonia, autor de vários livros, psicólogo, um grande divulgador da doutrina. E ele coloca assim para nós, existe em cada indivíduo um senso ordenador que o impulsiona à busca do sentido e do significado da existência, que o faz querer elevar-se para além de si mesmo e ao encontro de algo superior. É também conhecido pelo nome de religião. Então, todos nós temos esse senso dessa busca individual e coletivamente falando, dessa busca de um sentido de vida além da própria matéria, no sentido de uma continuidade do nosso ser além da morte. E também buscando o nosso encontro com algo superior na nossa vida, além das forças meramente humanas. Isso faz parte do ser. Então, considerando isso, nós poderemos já deduzir que esse algo superior é Deus. Desde os primórdios da existência, o homem manifesta essa busca pelo Criador, buscando essa ligação até através dos reinos da natureza, né? Deus do sol, Deus da lua, da chuva. Vemos toda uma mitologia grega, né? Buscando essa ligação da mente humana, da alma com Deus. E ele coloca assim, o termo religião pressupõe a ideia de religação. Etimologicamente falando, na construção da palavra, né? Ela é validada na cultura judaico-cristã, pois deriva da ideia de que Adão teria se desligado de Deus. Isso seria a ideia do pecado original. Então, na nossa cultura, principalmente, né, ocidental, as crianças nascem e normalmente traz a ideia de que algo errado ela já fez ao nascer. E que ela carregaria consigo a ideia desse pecado original. Que pecado original seria esse? Nesse pecado estaria implícito, né, a ideia humana de que a ideia de salvação. Pois Adão, que representaria a humanidade, tendo sido expulso do paraíso, precisaria recuperar sua antiga posição.
A desobediência provocou sua derrocada, consequentemente a de toda a humanidade. Então, nós fomos, de certa maneira, criados com essa ideia do pecado original. Por isso que a igreja trouxe a ideia e a necessidade de um batismo, de uma simbologia, de transformação e de religação com Deus. Então, nós sabemos que na nossa cultura ainda, que trazemos, e às vezes até arraigado no nosso espírito, no nosso psiquismo, essa ideia dessa necessidade do batismo. Porque o batismo, na verdade, se torna um ritual externo, como tantos outros que nós já trazemos pela nossa cultura, enraizados na nossa mente. No entanto, a salvação pelo erro cometido por Adão, por exemplo, essa ideia de que nós traríamos um pecado original e a nossa salvação, através do batismo, estaria nos religando a Deus, ela é dessa cultura nossa judaico-cristã. Mas existem certas religiões, por exemplo, como o hinduísmo, o budismo ou o taoísmo, que elas não têm essa mesma construção histórico-religiosa. Ou seja, para estas religiões, a ideia está mais próxima de alcançar a iluminação mais do que uma salvação. Olha só como é interessante essa visão mais oriental. Então, a religião estaria ali a serviço dessas culturas, fazendo com que o homem buscasse a sua autoiluminação. E quando nós buscamos essa ideia de autoiluminação, nós até podemos recordar das palavras de Jesus, que não devem ter sido em vão, quando ele disse: brilhe a vossa luz. Então, brilhe vossa luz, com a ideia de iluminação, já é algo que já traz para a nossa mente alguma conotação diferente de salvação, de pecado. E se a religião, na sua etimologia, religar é uma ligação, por que não trazer uma ligação da nossa luz interior com o divino? Olha só o que traz a ideia da iluminação. A iluminação, para essas religiões, é compreendida como um processo de aquisição de conhecimentos e experiências para alcançar um estado de elevação divina. No budismo, por exemplo, deve-se buscar o nirvana, esse estado de plenitude. Por isso que a gente vê falar que Buda alcançou o nirvana, esse estado de iluminação, de ligação com o divino, no samsara. O que é isso? Iluminação no mundo e não fora dele. Olha outra ideia, buscar a nossa autoiluminação, a iluminação com o divino consagrado, sem sair do mundo em que nós vivemos, sem a necessidade desse isolamento do resto do mundo. E como espíritas, nós sabemos que os espíritos já nos advertiram sobre isso, a necessidade do social, a necessidade de buscarmos outro, a necessidade de vivermos o coletivo para paulatinamente compreendermos Deus e, principalmente, sentir Deus em nossos corações. Talvez, então, se deva pensar em religião como busca pelo sagrado, como busca pelo si mesmo, na busca da nossa individualidade como espírito imortal, como um encontro com o divino ou como uma ascese mística. Relembrando as palavras de Jesus, quando ele diz que para alcançar a vida eterna, seria necessário amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas hoje eu queria trazer essa reflexão. Como buscar Deus? Como nós temos buscado Deus na nossa vida? Quando falamos de Deus, qual a ideia que a nossa psique ainda tem do divino? Será que há algo que está fora de nós, nos esperando nesse processo evolutivo para alcançarmos? Como espíritas, será que nós almejamos desencarnar, ir para o plano espiritual, às vezes passar rapidinho pelo umbral, nem passar por lá? Né, Luciene? Né, Neuza? Passar por ali rapidinho para irmos para um lugar superior. Será que Deus está além dessa ideia de tempo e de espaço? Porque Deus é espírito, vamos dizer, se tem alguma coisa que possa defini-lo. Ou, melhor dizendo, Deus não é nada do que conhecemos ou percebemos pelos sentidos corporais. Deus é algo além, que deve ser realmente acessado por um sentido de alma. A palavra evolução é isso.
acessarmos a percepção de Deus através da nossa alma, porque Kardec coloca isso muito claro na Gênese. Para a nossa comunhão com Deus, é necessária a nossa total desmaterialização. Então, meus amigos, corpo físico, perispírito, tudo isso é matéria. E somente a alma é capaz de perceber a divindade. Então, essa iluminação, essa busca, seja o nome que quisermos utilizar, essa busca do si mesmo, faz sentido? Então, será que a nossa vida está pautada nisso, nessa busca? Será que todas as criaturas buscam Deus? Ou será que Deus nos chama e nos impulsiona também para irmos ao seu encontro? O que tem feito normalmente as religiões com seus adeptos? Em geral, as religiões conseguem, mesmo oferecendo horizontes espirituais consoladores, incutir culpas perniciosas. Não percebem que os chamados demônios habitam o inconsciente humano. Não aceitam a relatividade do bem e do mal, exigindo de seus adeptos compromissos superlativos à sua condição humana. Teimam em querer tornar divino o que ainda não completou sua percepção do humano. Olha como ele coloca isso. Teimam em querer tornar divino o que ainda não completou sua percepção do humano. Olha, nós fomos criados com a ideia do bem representado por Deus e do mal que é representado pelo demônio, numa representação muito humana. Quando conhecemos a doutrina espírita, aprendemos que esse demônio, nessa figura personificada, né, que luta contra o bem, ela realmente não existe. Na verdade, existem seres empedernidos no mal, desencarnados e encarnados. Logo, a palavra demônio significa adversário. Então, quando nós não fazemos a vontade da lei, a lei é Deus, como o próprio Cristo disse, quando nós não vivemos esse amor pleno, seja por nós, num processo de autorrespeito, num processo de autorresponsabilidade. Quando nós não percebemos o si mesmo e ignoramos totalmente o outro, não tem como sentirmos Deus na nossa alma. Porque Deus é a totalidade, é o todo, porque Deus está presente em todas as criaturas. Então, nós precisamos ter essa percepção humana nossa. E o que nós temos feito com a nossa religião, vou trazer agora para o Espiritismo, porque a nossa religião significa, todas as religiões, na verdade, é uma manifestação coletiva de crenças, de maneiras de externar essa busca com o divino, tendo a sua forma particular de ser. Quando nós descobrimos que não tem demônio, que nós podemos nos tornar demônios, porque estamos ainda com uma parte na luz, uma parte na sombra, querendo viver uma lei plena de amor, mas ainda não somos capazes. Nós podemos sim desenvolver culpas na nossa alma, uma ideia de falsa superioridade. E isso hoje na doutrina é muito preocupante, porque a doutrina espírita é altamente esclarecedora. E o conhecimento das leis de Deus através da espiritualidade é muito vasto. E que conhece, às vezes se envaidece e se orgulha de todo esse aprendizado. Mas Deus não se acessa por esse conhecimento externo, mas principalmente por sentir a lei de Deus em todos os momentos da sua vida. Sentir que essa lei age em benefício de todos nós, até vivendo um processo que nós estamos vivendo, que é um processo natural de evolução, que é esse processo da pandemia. Então, nós precisamos tomar uma série de cuidados para não acharmos que ser adeptos de uma religião, de defender os seus propósitos, trabalhar ativamente já nos dá alguma credencial. Porque mais do que uma religião, aqui a gente acrescenta o termo, nós precisamos da religiosidade, que é a busca do si mesmo. E o que ele quis dizer? Teimam em querer tornar divino o que ainda não completou sua percepção do humano. Se eu não amo a mim, se eu não conheço a mim, se eu não conheço as minhas dificuldades, como que eu posso aceitar a minha limitação, aceitando também que o outro é limitado? Porque o que nós mais fazemos é esconder de nós mesmos. Nós temos um medo de olhar para as nossas feridas, para a nossa limitação. E é muito libertador
começarmos a admitir a nossa humanidade, como diz Dr. Eurípides Barçanufo. Então, o Espiritismo vem caminhando através dos fenômenos, através do convite para a assistência, e hoje, mais do que nunca, nós precisamos atingir essa maioridade espiritual, que é ter coragem para olhar para os nossos sentimentos. Não deixando de lado a nossa racionalidade, que nos faz interpretar o mundo exterior, mas o mundo interior não se interpreta pela racionalidade, mas é pelo sentir. Quantas vezes estamos com dificuldades e temos dificuldade de procurar a ajuda de um profissional para ver o que nós estamos sentindo? A humanidade sofre, nós temos sofrimentos e não sabemos onde eles originam. E não é simplesmente, não serão somente os nossos trabalhos nas lides doutrinárias, na assistência na mediunidade, que vão por si só resolver a nossa relação conosco e com Deus, e consequentemente com a felicidade. Mas principalmente, ao trabalharmos essa humanidade, aceitarmos que somos ainda imperfeitos e não podendo impor sobre nós um perfeccionismo, aquele perfeccionismo que faz da pessoa uma pessoa austera, exigente, disciplinadora e que não aceita que errar é humano. Então, os paradigmas admitidos hoje pela própria física mais moderna, quântica, as revelações a respeito da continuidade da vida após a morte, puseram em xeque as interpretações religiosas tradicionais. Ou seja, a linguagem da religião não pode mais ser aquela utilizada na era medieval. Ou seja, um Deus que castiga, um Deus que nos espera em algum lugar, porque Deus não pode estar em algum lugar. Deus é. E Deus está além, fora da dimensão, tempo e espaço. Porque até Einstein já trouxe para nós, nos seus estudos, a ideia da relatividade do tempo, teoria da relatividade. O tempo é questionável. O professor Pietro Baldi, em A Grande Síntese, traz para nós a questão da dimensão, tempo e espaço. E eu até aqui parabenizo essa casa, se não me engano foi aqui mesmo que o Emídio Brasileiro citou muito o professor Pietro Baldi. E gosto muito dele. Estudo a obra dele há 20 anos e convido aquelas pessoas, como um princípio de religiosidade, de independência individual, para ler e absorver aquilo que é capaz, sem a preguiça da leitura. Então, ele explica para nós que na nossa evolução humana nós vamos transcendendo, porque a evolução é, na verdade, estarmos aqui, mas vivendo uma experiência carnal, mas trabalhando a nossa consciência, para que a nossa consciência se expanda, se torne mais sensível, apreendendo mais da vida, compreendendo a si e, ao mesmo tempo, compreendendo o outro. E entendendo, acima de tudo, que Deus é puramente amor. Então, na nossa busca, né, no nosso sentido de religiosidade, dessa religação com Deus, os sacrifícios e as expressões externas dão lugar a meditações e reflexões profundas. O recolhimento em busca da própria consciência vai tomando o lugar da adoração externa. Por isso que os espíritos trazem para nós um espiritismo para nos libertar de toda essa ritualística, ainda que tenhamos, às vezes, algum ritual, sim. Quando nós apagamos a luz, quando nós fechamos os olhos. Quer queira ou não, ainda é algum traço. Isso é natural. Mas nós vamos entendendo que o nosso templo é o nosso coração. Ainda que estejamos construindo casas espíritas, colocando nelas os nossos trabalhos, assistindo, o templo é o nosso coração. E ele está em nós, e nós estamos nele o tempo todo. Então, é imperioso analisarmos quando estamos sendo sinceros nas nossas intenções. Porque o bem é prerrogativa, o bem é importante, o bem que fazemos ao outro, estamos fazendo a nós mesmos, porque, ao mesmo tempo que a evolução é coletiva, ela tem uma parte totalmente individual. E o nosso maior mal é não compreender isso. Quando nós falamos do si mesmo, há um medo do espírita com relação a esse amor a si, a respeito às suas limitações, se reconhecer como filho de Deus, há um medo do espírita disso ser egoísmo.
uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O egoísmo é quando a criatura só olha realmente para si, não importa o outro. Quando a criatura passa o outro para trás e não importa se ela leva vantagem. Então, olhem para o nosso mundo. O nosso mundo realmente vive esse período da evolução manifestando muito intensamente o egoísmo. Nós somos individualidades. E conhecer as potencialidades da nossa alma, da nossa individualidade, porque um ser não é igual ao outro, ninguém é igual. Como os números, nenhum número é igual ao outro. E cada um tem a sua particularidade na sua essência. Então, descobrir-se como individualidade é lei da vida. E combater esse individualismo, em que eu preocupo primeiramente comigo, eu brinco muito, segundamente comigo, terceiramente comigo mesmo, e só, isso é lesar, né? A lei divina. Nós estamos ferindo a lei divina, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Eu sou sem o outro, mas eu não me sinto pleno sem o outro. Alguém está conseguindo ser pleno nessa pandemia, com o isolamento social? O isolamento social traz um transtorno emocional psíquico, cansativo, nos secciona, porque para sentir Deus eu preciso estar junto do outro. Então a ideia do sofrimento, da autoflagelação e o culto externo cede terreno para a construção pessoal de uma religiosidade operativa em favor da compreensão da vida e de si mesmo, sem retirá-lo do mundo. Então nós vamos descobrir Deus vivendo no mundo, indo ao encontro da dor do outro e também não escondendo de mim mesma onde dói, porque é libertador descobrir a nossa condição humana. Às vezes a vida, a nossa criação, a nossa cultura nos impõe uma responsabilidade. E eu faço uma observação, como espíritas nós também pegamos um fardo e colocamos, às vezes, muito pesado nos ombros da gente e de quem está perto do nosso lado. Às vezes nos tornamos muito austeros. E não compreendemos, por exemplo, que uma mãe não é 100% perfeita, que uma mãe pode errar. Que uma mãe veio para se descobrir como mãe, que ela veio para se descobrir como mulher, que ela veio para se descobrir como profissional, como trabalhadora da casa espírita, e se ela errar, ela errou, porque ela é humana. Então, todas essas observações da nossa vida diária nos traz muito benefício. Quando a gente descobre que nessa busca do divino, nós vamos errar mesmo. Vamos enxergar e vamos trabalhar para enxergar, porque o mais corajoso é aquele que tem coragem de olhar para os seus erros. E evolução não significa quantos trabalhos assistenciais. Isso é só um meio, é um caminho, é uma ferramenta, como a mediunidade, que nos dá um trabalho fabuloso de sensibilizar a nossa alma para o outro que está fora da carne. São caminhos aonde nós vamos nos sensibilizando, onde nós vamos fragilizando o nosso ego e entendendo que nós somos iguaizinhos àquele desencarnado que está ali, por exemplo, numa mesa de doutrinação, numa corrente magnética, seja que trabalho desobsessivo for. Só a diferença é o corpo físico, que perderemos também em breve. Então, compreendendo, trazendo para nós o Evangelho de Jesus, lembremos-nos das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque Jesus sabia que falava com uma raça profundamente orgulhosa e egoísta. Então, empobrece do orgulho, se coloca onde você está, nem menos nem mais. Se cair, levante. Só assim, aceitando a nossa humanidade, é que nós vamos entender que nós estamos num processo de transformação. Ao pensar em religião, todo e qualquer ser humano, então, deve reportar-se a um processo de transformação, a uma conexão com o sagrado, visando o encontro consigo mesmo e a descoberta do sentido e do significado da vida. Então, nós precisamos dar significado. E o significado da nossa vida significa trabalhar por bem, ser útil, me sentir filho de Deus e nunca perder a alegria dessa oportunidade.
A espiritualidade nos chama tanto a atenção para a proposta reencarnatória, para os objetivos de se reencarnar. A Luciene falou aqui do período da infância. E quando nós trabalhamos para entender que Deus não está separado de nada, que nós precisamos desconstruir essa ideia de um Deus separado de nós, isso também vai nos aproximando mais dessa felicidade de sermos filhos dele. Nós precisamos, então, de entender a religião como uma religião que reforce a obrigação ética, que pugne pela responsabilidade social e pessoal, e que convide as pessoas a vivenciar o amor. Ela não pode, então, ser vivida simplesmente para uma suposta salvação pessoal ou para encher os templos de adeptos. O Espiritismo não é para encher templos de adeptos. O Espiritismo é para libertar as consciências da culpa, do desamor, do egoísmo, da ideia de que a vida cessa com a morte do corpo físico. Veja nessa pandemia, quão abençoado é a doutrina dos espíritos que nos esclarece que tudo está certo, que tudo apenas corresponde a uma causa, que nós estamos todos nessa evolução humano-espiritual, e que a vida continua além do corpo físico, e que os nossos parentes, amigos, são emprestados, né? São companheiros de jornada que não nos pertencem. E se por acaso alguém for embora, ele foi porque estava na hora dele. E que nós façamos a nossa parte dentro dessa responsabilidade. Que esse momento agora possa nos fazer seres humanos com uma profunda autorresponsabilidade. Que eu respeite esse momento como um momento verdadeiro, porque, meus amigos, tem pessoas achando que isso é coisa da mídia, que não está acontecendo o processo. Pior cego é aquele que não quer enxergar. Nós estamos vendo as pessoas sem autorresponsabilidade, sem responsabilidade social. Estão saindo sem se proteger, não se protege, não protege o outro. E colocar uma máscara, por exemplo, não é estar preocupado com a minha proteção, é estar protegendo o outro. Isso é amor. Deus está nisso, nesses movimentos da alma. Deus não está presente só na dor e no sofrimento, mas é na busca de uma alegria, de uma compreensão íntima. Será que está sendo fácil conviver com os familiares dentro de casa? Isso é a conectividade, são aqueles que reencarnaram junto de nós. E que às vezes, num momento como esse, que a gente deveria aproveitar para parar as arestas, para olhar para si mesmo. Observe, a gente está vivendo nem uma pandemia, um pandemônio dentro de casa. Porque a vida nos obrigou a parar tudo e olhar para nós, a nos separarmos uns dos outros. Se vivemos até aqui com a ideia de separação, agora a vida diz assim, então fiquem separados uns dos outros e sintam essa experiência da separação. Mas vocês não estão separados de si mesmos. Vocês agora precisam prestar atenção em vocês. Porque tudo começa no si e termina no si. O outro está interligado, tudo junto e interligado. Mas eu tenho que fazer essa parte que é intransferível. A religião não é para formar crentes, mas para fazer evoluir consciência. Sua missão é libertar as consciências também de seus próprios egos. Religião sem religiosidade torna-se um movimento intelectual frio e tendente à alienação. Cheios de espíritas que enchem a boca para pregar o evangelho, mas espíritas que não sentem o evangelho, cristãos que não sentem o evangelho. O evangelho tem que ser sentido na alma. E cada proposta nossa é colocar sentimento. E tentarmos, com a nossa intenção do bem, que ela é importantíssima, tentar alcançarmos o maior grau de utilidade, de sermos intermediários do bem nesse mundo. Eu coloquei uma frase de Kardec, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. O que é esse progredir? É ampliar essa consciência de amor, só isso. Porque o amor nos leva para dimensões inimagináveis, nos conecta com seres cada vez mais sutis. O amor nos faz romper essa linha do individualismo e quanto mais eu agrego, quanto mais eu sou do coletivo, mais eu me aproximo de Deus. Há que se abandonar uma certa segurança proporcionada por elas, pelas religiões. Retirar o medo do desconhecido e do que virá, além de se desmistificar a ideia de um Deus externo e julgador. Mesmo sendo espíritas,
Nós temos essa ideia de que Deus está nos julgando e está nos esperando em algum lugar. Hoje eu trouxe aqui, quase para o final da nossa palestra, uma palavra para a gente raciocinar, que é o monismo, que é a nossa ligação com Deus de uma outra visão. Olha aqui em Atos 17. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns poetas dentre vós têm dito, pois também somos geração dele. Dele quem? Do Pai. Já pararam para pensar que desde o princípio só existia Deus? Por isso que a gente usa a palavra eterno para uma coisa que não tem começo nem fim. Mas hoje, dentro dos estudos, a gente entende que eterno é algo que existe fora do tempo. Mas vamos pegar a palavra eterno. A gente vê, né, nos atributos divinos, né, a gente vê na Gênesis, no livro dos Espíritos, Deus é onipresente, onisciente, né, infinito. Então Deus está em todo lugar e no princípio só existia Ele. Se Ele nos resolve criar, Deus não poderia criar nada fora dele, senão Ele seria limitado. Quando Ele nos cria da sua substância divina, por isso que nós somos filhos dEle. Sendo criados da substância divina, também não temos como sair de Deus. Pensa, se a gente sai de Deus, nós vamos para onde? Olha a ideia do espacial. Não tem como sair de Deus. Fomos criados da substância. Somos mergulhados nele. Por isso que em A Grande Síntese de Pietro Baldi existe a palavra monismo. Eu trouxe essa ideia para a gente pensar. E o conceito é este: como do politeísmo passasteis ao monoteísmo, isto é, a fé num só Deus, mas sempre antropomórfico, pois realiza uma criação fora de si, agora passais ao monismo, que é o conceito de um Deus que é a criação. Rosana, o que é isso? Calma. Lê demais antes de julgar. Farei que lampeje em vossas mentes um Deus ainda maior que tudo que pudestes conceber. Do politeísmo ao monoteísmo e agora ao monismo. Ora, vamos raciocinar. No princípio, o homem sempre cultuou a ideia de vários deuses, é o politeísmo. Deus do sol, da chuva, da natureza, fez esculturas, né, imagens, o culto ao bezerro de ouro. E aí? Vamos ver aqui, ó, dentro da palavra monoteísmo, nessa primeira figura, eu tentei fazer isso aqui para a gente entender. Primeiramente, vamos por politeísmo. No princípio, se para a humanidade haviam vários deuses, Deus estaria fora, separado da criação, e não seria um Deus só. Vários deuses. Então, isso significa politeísmo. Depois de um tempo, quando a humanidade já precisava avançar na evolução, surge uma figura importantíssima. Quem? Moisés. Moisés veio para trazer para nós a ideia do monoteísmo. Olha essa primeira figura. Ou seja, olha, só existe um Deus. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da escravidão. Não fareis sobre mim nenhuma imagem. Olha só, está lá nos mandamentos, os 10 mandamentos. Então, de vários deuses, surgiu a ideia de um único Deus. Por isso que no Livro dos Espíritos fala que Deus é a origem de tudo. Deus é o Pai Supremo de toda a criação. Isso é monoteísmo. E o professor Ubaldi coloca assim para nós. Além do monoteísmo, a criação e a nossa ligação com Deus traz a ideia do monismo. Ou seja, nós e o Pai somos uma única substância. Por isso que os Espíritos falam centelha divina. Porque tudo está em evolução para Deus. Tudo é consciência. E eu vou deixar aqui uma pulga atrás da orelha. O que é a matéria? Se alguém abrir a grande síntese, vai ter surpresas lá também. E o que a física vem mostrar para nós? Que existem partículas subatômicas, que o átomo não é nada estanque. Para começarmos a pensar na matéria, pense no átomo, que as partículas estão com um movimento tão intenso que dá a ideia de que está tudo parado. Não, está tudo em movimento, até as partículas da matéria. E o que é a matéria? Engraçado, os espíritos já colocaram na época de Kardec para nós, na pergunta 540, tudo se encadeia na natureza por laços que ainda não podeis compreender. Ou seja, do átomo ao arcanjo que começou por ser átomo. Alguém já parou para pensar nisso?
Se hoje a física está desconstruindo, né? Física quântica, todo mundo fala muito, essa ideia dessa solidez da matéria, que o átomo é a última partícula da matéria, em que o átomo, como uma figura, né, vamos ali nessa ideia atômica, porque a física quântica fala que o átomo pode se comportar como uma onda. E o professor Pietro Baldi coloca na obra dele, tudo na natureza é uma consciência em evolução. Uns mais cristalizados e outros menos. Então, nós vamos entender que o monismo, ele encerra para nós uma ideia de que nós e Deus somos uma única substância, que Deus está em toda parte. E estando em toda parte, ele transcende a tudo. E isso nós podemos chamar de Deus transcendente. Mas como Deus nos deu uma filiação divina, nós temos, a nossa alma também pode ser chamada de Deus imanente. Porque olha a capacidade da nossa alma, Deus já nos disse, Jesus já nos disse, vós sois deuses. Vamos dizer deuses menores. Porque se somos feitos da substância divina, e Deus é perfeito, vou deixar vocês pensarem um pouco. Tem algum pedaço, uma parte de Deus que não seja perfeita? Ou seja, a evolução, meus amigos, nada mais é do que a manifestação dessa luz divina. E se a luz divina está dentro de nós, ela não está inacabada, ela é luz. Ela é centelha divina. E se ela é feita da substância divina, isso é que indica evolução. É manifestar nossa parcela luz a partir do momento que a gente admite que existe um eu inferior, uma capa em que nós ficamos nessa capa, nessa superficialidade, que podemos chamar de ego, eu inferior, para a gente simplificar. Enquanto nós não olharmos para essa crosta, essa luz não brilha. Evolução é manifestar. Por isso que o Evangelho fala, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se nós viemos de Deus, da perfeição, Deus não cria nada inacabado. Então, podemos entender hoje, porque a revelação é progressiva, segundo Kardec. Evolução não é construir um ser perfeito, é manifestar a perfeição dentro da nossa alma. E entendermos que eu vou sentir Deus. E posso estar aqui e a minha alma se sensibilizar. E cada vez mais eu perceber, longe, ter essa manifestação do que nós chamamos de mediunidade, mediunismo. Porque nós vamos transcendendo e começamos a enxergar a vida pela alma. E pela alma é que nós vamos sentindo amor, compaixão, misericórdia. Vamos nos divinizando e vamos percebendo Deus em tudo e tendo compaixão de tudo. Isso é evolução. E que Deus continua onde está. E descobrir Deus, é por isso que Buda, é por isso que Madre Teresa de Calcutá, é por isso que São Francisco, que é lindo que a Luciene falou. Eles, estando no mundo, viveram no mundo, descobriram Deus aqui, porque não é espacial. Eu posso ter um clique, como Paulo teve na estrada de Damasco. Então, nós precisamos, voltando agora para a nossa religião pessoal. O que é a religião pessoal? Ainda que eu faça parte de um grupo, eu preciso desenvolver a minha religiosidade. Essa ligação com o divino, que é a todo instante, observando quem eu sou no mundo, o que eu estou fazendo nesse mundo. 2 princípios da religião pessoal. A continuidade do eu, vida após a morte, a vida continua. E a conectividade do outro. O primeiro representa a imortalidade do espírito e o segundo, a exigência da evolução no contato com outra pessoa. Em resumo, todos os seres humanos são imortais e ninguém evolui sozinho. A nossa parte individual na criação é nossa, é individual. Mas o outro precisa fazer a parte dele. E nós fazemos essa dança no universo, todos conectados. E mais do que nunca essa pandemia veio trazer para nós, vocês estão conectados pela criação. Nós somos todos criados juntos. E aí, nós vamos ver no livro A Vida Continua, que André Luiz coloca lá, que a evolução é o nosso retorno à casa do Pai. Isso encerra uma verdade extremamente profunda. E o Deus da religião formal, ele é admitido
As religiões admitem a existência de Deus, mas só uma religião pessoal, sentida, amorosa, fraterna, responsável até pelo saco plástico que eu vou separar para reciclar, até a lata que eu não jogo na rua. Isso é religião pessoal. Isso faz a gente sentir Deus, preocupar com o todo. E é por isso que a gente vê a oração de São Francisco. Quando ele faz essa oração, ele já inicia falando: Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Essa paz não pode ser ociosa, inércia, porque é lei da vida a instabilidade. É uma paz operosa. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança, que eu leve o prato de sopa, que eu leve a cesta, que eu não me trancafie dentro da minha casa sem me preocupar com o outro, que eu faça uma assistência da melhor maneira que eu puder fazer. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Tudo passa, tudo passará. Onde houver trevas, que eu leve a luz da verdade, a luz da compreensão, a luz na confiança em Deus. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, porque exigimos tanto dos outros e não estamos preocupados com a nossa parcela e estamos vivendo só da máscara exterior. Que eu possa ser capaz de amar sem ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Nossa Senhora nos abençoe, que ela possa continuar sendo mãe de todos nós neste mundo, que trouxe a energia do sagrado, do feminino, e que ela possa nos envolver com teu manto. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora.